Boa tarde, agora são 12h30, né? Desta segunda-feira. Eu queria hoje estar podendo ministrar um pouco da palavra do Senhor para todos os meus amigos, né? Meus seguidores, todas as pessoas que têm nos acompanhado, né? No YouTube, têm acompanhado no Instagram, têm frequentado os nossos cultos. Eu quero falar hoje para toda a liderança e para todos os membros, né? De todas as igrejas. Nós, como pastores que estamos cuidando de vidas, precisamos entender de onde nós saímos, né? Muitas vezes nós pensamos que as coisas, quando nós vemos uma atitude de alguém, alguma situação na nossa vida, que nós reagimos, nós achamos que aquilo ali é o problema, mas na verdade não é. Tem algo que vem por trás, né? Sempre tem a raiz, né? A gente vê quando a gente corta um galho de uma árvore, ele cresce de novo, você corta o galho, ele cresce de novo. E eu preciso entender de onde vem a raiz. Então, Jesus disse, muitos são chamados e poucos os escolhidos. Eu escolhi hoje falar um pouco da vida de Moisés, alguém que foi chamado por Deus. Vou estar lendo aqui alguns versículos com vocês, explicando a dificuldade que é tanto para você que é chamado, na verdade, que não há dificuldade, né? A gente coloca essas dificuldades, mas Deus é um Deus tão tremendo que vai nos capacitando em meio ao chamado, como Deus chamou Moisés. Voltando um pouco quando eu estava falando, que eu tenho que conhecer do início. Hoje a história da igreja, nós temos a Bíblia, né? São 66 livros, nós temos o Antigo e o Novo Testamento, onde o Antigo Testamento ele foi escrito também para inspirar a nossa vida e para mostrar que tudo que estava escrito ia se cumprir, se cumpriu em Jesus. E logo no começo da Bíblia nós entendemos que nós somos, né, criação de Deus, fomos criados à imagem e semelhança de Deus. E tudo que Deus fez é bom, foi ótimo. Porém, o homem, o primeiro Adão, na primeira oportunidade de errar, ele errou, ele desobedeceu a Deus e escolheu, né, Eva, na verdade, ela escolheu, Deus disse, não podem, tinha todas as árvores do jardim, e duas delas, né, uma tinha a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E ele disse, dessa não coma, pois dessa foi que a serpente enganou Eva e ela comeu. Então daí começou uma natureza, né? A gente veio desse primeiro Adão e a natureza é pecaminosa, ela vem de uma desobediência. Que Deus diz, você tem tudo isso para escolher, e o inimigo conduzindo Eva a escolher exatamente o que ela não podia escolher. Então assim a gente vê a toda a natureza dos homens escolhendo o erro em vez de acertar. Nós somos tendenciosos ao erro e já precisamos nos esforçar, orar e buscar Deus para que nós possamos acertar. Nós vemos Adão, por exemplo, Caim e Abel. Caim ofereceu uma oferta a Deus e Abel ofereceu uma oferta a Deus. A oferta de Abel foi aceita e a de Caim não. O que acontece? Caim fica muito chateado porque a oferta dele não tinha sido aceita. Deus, porém, deu um conselho para ele. Se você fizer o bem, você não vai ser aceito, porém, o mal bate a sua porta. Cabe a você dominá-lo. Mas Caim não ouviu Deus. E Caim foi e matou Abel. Né? Recentemente eu preguei uma mensagem que nossas escolhas têm poder. Deus fala com a gente, Deus dá sinal, Deus aparece, nós entendemos a voz de Deus, mas muitas vezes nós escolhemos não obedecer a Deus, e isso é resultado da natureza pecaminosa. É muito difícil um homem conseguir obedecer a Deus sem ele ser cheio do Espírito Santo. Então algo que eu quero dizer para você é que o enchimento do Espírito Santo, o derramar poder, né? Às vezes a pessoa tem Jesus na sua própria vida, na sua casa, mas ainda não recebeu o Espírito Santo, assim, vamos dizer assim, uma medida transbordante, não foi batizado ainda. Tem mais de Deus, né? Os próprios discípulos de Jesus, ele diz ficar em Jerusalém até que seja revestido de poder. Então Deus quer revestir o povo dele de poder. Nós precisamos de poder para andar nessa vida de Deus e fazer as escolhas corretas. E nesse começo de tarde, eu queria deixar para vocês um pouco sobre esse chamado que Deus tem para a nossa vida. Como os discípulos tinham, Moisés também foi chamado. Primeiro que quando você é chamado, você não está esperando, mas você tem a opção de responder a Deus sim ou não, né?
Deus, ele vai te dar a opção de escolha. Quando ele diz para Caim, ó, cabe a você a dominar essa sua ira, né? A Bíblia diz também, ireis, mas não pequeis, ou seja, você pode até irar, mas não peque. Ele foi lá e matou o irmão dele, porque ele não ouviu a voz de Deus. E assim somos nós. Tem muitas coisas que Deus dá sinais, Deus mostra. Foi assim com o povo de Israel. Então, eu queria que todo líder hoje pudesse entender que às vezes o problema das pessoas não é com o líder, não é com a igreja. O problema delas, segundo Deus, é com o próprio Deus, entendeu? Agora, às vezes, a gente, por não entendermos a Bíblia como ela é, às vezes nós carregamos sobre si um fardo, ou colocamos sobre outras pessoas fardos, que devemos ir a Jesus. Jesus disse que o meu fardo é leve e meu jugo é suave. Como assim, pastor? O que o senhor está querendo dizer? Eu vou dar um exemplo. Olha só. O povo era liderado por Deus, mas as nações ao redor deles, todos tinham reis. E o povo tinha Samuel, que era um profeta, mas ele escutava a voz de Deus, e o povo era guiado diretamente por Deus, mas todos os reinos ao redor tinham reis. E eles pediram um rei para Deus. Eles não queriam que Deus fosse mais quem guiasse eles. Eles queriam ter um rei, uma pessoa, um homem, né, que não fosse Samuel, que ouvisse a voz de Deus simplesmente dessa direção. Eles queriam um rei, homem. Então, Deus ouviu e disse, não, Samuel ficou meio angustiado, ele falou, não é contra você, Samuel. Samuel era o profeta que ouvia Deus e falava para o povo. Era o sacerdote daquele tempo. Porém, ele disse, não é contra você, Samuel, que eles estão contra. Eles não querem a mim como rei, eles querem um homem. Então, vamos levantar um homem. Então, o que eu quero te dizer? Quando você quer alguma coisa e você está pedindo a Deus, às vezes Deus permite que aconteça na sua vida. Porém, isso não quer dizer que esta é a vontade de Deus para a sua vida. A vontade de Deus naquele tempo era que Deus fosse o rei. A vontade, o que hoje Deus tem, é que Ele seja o primeiro na sua vida. Então, desde aquele tempo, a gente vê que as coisas continuam, o ser humano ele continua a repetir as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos, os mesmos erros, as mesmas escolhas. Às vezes nós não estamos satisfeitos com Deus. Nós vamos, não, eu quero um pastor melhor, eu quero um líder melhor, eu quero uma igreja melhor, eu quero isso, eu quero aquilo. Nada consegue satisfazer uma pessoa que não está tendo intimidade direta com Deus. A gente tem que lembrar que o véu foi rasgado e hoje você que controla o seu particular com Deus. A Bíblia diz, fecha a porta do teu quarto e ora. Eu tenho falado um pouco hoje sobre avivalistas e homens. Hoje eu escolhi Moisés para estar ministrando, mas eu estou mostrando o que estava acontecendo naquele tempo. As pessoas escolhem elas mesmas serem seus próprios deuses, em vez de Deus ser Deus, né? O que é um Deus, né? Deus. O que é quando Jesus diz que Ele é o nosso Senhor e Salvador? É alguém que direciona a nossa vida, é alguém que nos salva, mas nos dá direção. Hoje nós queremos o Salvador, alguém que nos salve, mas não queremos alguém que nos dê direção, que diga, esse é o caminho. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então naquele tempo começou assim. Então escolheram Samuel. Quer dizer, Samuel escolheu, foi ungido, Saul foi ungido rei. Então já não era mais Deus que guiava a nação, era Saul. E nós sabemos que no decorrer do tempo, Saul também se enveredou por desobedecer a Deus e não entender que estava desobedecendo. Deus dava direção para ele, ele fazia pela metade e achava que estava obedecendo a Deus e não estava. E naquilo ali ele foi se afastando de Deus até ficar endemoniado. Davi vinha com sua harpa e tocava e o espírito maligno ia embora. Davi passou muita perseguição debaixo de Saul. Saul que ficava endemoniado. E Davi vinha, tocava a harpa e o demônio ia embora. Então o que acontece? Por muito tempo, Davi foi ungido rei, mas por muito tempo ele foi perseguido. Saul tentou matar ele de diversas formas. Davi teve ele nas suas mãos muitas vezes, mas ele não fez nada, porque ele disse, ai de mim de tocar no ungido do Senhor. Davi tinha um coração que esperava em Deus. Então quero dizer para vocês que são chamados, esperem em Deus, confiem nele. Ele é o Deus que abre portas e é o Deus que fecha portas. Ele é o Deus que dá sinais. Deus deu muitos sinais e eu escolhi Moisés por causa disso. As pessoas hoje querem ver sinais. Eu não conheço nenhum povo que precisou ver mais sinais do que o povo que estava no Egito. E eu queria estar começando hoje agora
falar um pouco sobre esse relacionamento do chamado de Moisés com o povo de Israel, que é a igreja, e a igreja com Jesus, né? De Deus mandar um libertador, mandou Moisés, mandou Jesus, alguém que foi chamado e escolhido, e todos os dois sofreram, né? Jesus morreu de cruz para nos salvar, para perdoar nossos pecados. Eu queria ler aqui com vocês aqui, eu separei aqui para a gente ler alguns versículos, tá certo? Aqui em Êxodo, capítulo 3, versículo 1, fala assim: Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou, porque a sarça não se queima. Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então, do meio da sarça, Deus o chamou. Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Uma das coisas que Deus sempre vai falar com a gente é que ele abate o soberbo. Toda pessoa que se acha que pode chegar assim de qualquer maneira na presença de Deus, que faz o que quer, que pode tudo, está acima de todos, se chama prepotência. Moisés não entendia muito ainda sobre Deus, né? Ele estava vendo ali uma coisa, Deus chama a gente através de sinais. Então os sinais, a sarça ardia, e ele achou aquilo interessante, foi ver de perto. Só que quando ele foi ver de perto, Deus disse: epa, Moisés, 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 tira a sandália dos teus pés, tira os teus sapatos, porque a terra que tu está entrando é santa. Ou seja, esse novo nível que você vai, isso que você está vendo é santo, é separado para Deus, é algo santo, quer dizer, separado. Não é de qualquer maneira que você vai entrar e que você vai ver e vai me perceber. Então tira a sandália. Aquilo ali queria dizer para ele parar, abaixar e prestar atenção, tirar ali que era um lugar santo, né? E aí ele disse, ó: não te aproxime, tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Por quê? Porque a gente tem essa ideia de Deus ser alguém que está longe, Deus de Abraão, Deus de Isaque, né? O Deus do pastor, que é quando o pastor ora, quando o pastor fala, quando tal pessoa fala. Só que Deus, ele quer ser o seu Deus pessoal. Ele queria se apresentar como Deus para Moisés, como Deus quer se apresentar a Deus para você hoje. Onde você estiver ouvindo essa palavra, Deus quer se apresentar como Deus para ser o seu Deus. Alguém que vai guiar a sua vida e vai lhe dar as direções. Amém? Então, olha só. Deus sempre dá direção, né? Se eu estivesse na sala de aula ou estivesse na igreja, eu ia dizer para você repetir isso, né? Que Deus sempre dá direção. Deus, ele vai dar direção, ele é Deus. Ele vai te dar direção, sempre ele vai dar direção. E ele fala assim, ó, versículo 7. Disse o Senhor: de fato, tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto os egípcios os oprimirem. Então, Deus estava ali chamando Moisés para ir libertar o povo. Primeiro ele deu um sinal a Moisés, disse que a terra era santa, que aquele momento que eles estavam tendo ali era um momento único, que ia ficar na memória deles, e ali ia começar um relacionamento íntimo entre Moisés e Deus. Tem algum momento da sua vida que Deus vai se revelar a você, né? Para Moisés foi numa sarça ardente, para você pode ser numa oração, pode ser numa igreja, pode ser através de uma palavra, pode ser através da imposição de mãos, numa vigília, eu não sei, numa célula, e você aceitou Jesus. Aquele momento foi um momento ímpar para você. Mas existe um momento que Deus lhe chama. Ele já tinha ouvido falar sobre Deus, muito sobre Abraão, Isaque, Jacó. Ele sabia da história de Deus. Uma coisa é saber da história de Jesus, outra coisa é ter um encontro pessoal com Jesus. Ali Moisés estava tendo um encontro pessoal com Deus, na sarça ardente, onde ele estava chamando Moisés para o ministério, chamando Moisés para libertar o povo. Ou seja, eu até coloquei aqui um títulozinho de uma mensagem que eu ia falar: a importância de entender quando suas orações são ouvidas.
Quando as suas orações são ouvidas, o povo de Israel ele estava ali cerca de 1.600 anos antes de Cristo. Eles passaram 400 anos ali presos no Egito, né? Eles estavam ali sendo escravizados, trabalhando pela comida. O que é o escravo? Aquela pessoa que trabalha só pela comida, que vive, não tem tempo para nada, que vive só por viver, né? A pessoa é escrava sem saber que é escravo, porque nunca experimentou a liberdade. E Deus veio para nos libertar. A Bíblia diz que Jesus veio para libertar. Então não tem como Jesus ouvir uma oração de alguém que está preso, certo? O povo de Deus estava preso. Deus ouviu a oração deles e mandou Moisés para libertar o povo, né? Nós estávamos presos nos nossos delitos e pecados, nos nossos pecados. Jesus veio para perdoar os nossos pecados. Tá entendendo? A Bíblia é assim. Ela vai mostrar vários relatos que Deus veio para mim, para ser um Deus pessoal. O que acontece? Deus se revelou através de Moisés. Moisés disse assim: Senhor, e quando eu chegar lá, quando perguntarem que Deus é esse, porque tem muitos deuses, existiam muitos deuses, né? Na verdade não existiam, mas eles criaram muitos deuses, só tem um, mas tinham muitos. E o que é que eu digo? Quem se perguntarem qual é o nome do seu Deus, quem que vai dizer? Como é que eu vou chamar? Quem eu digo que me enviou? Ele disse: eu sou. Então Deus é. Então Moisés foi para lá. Deus se revelou através da vida de Moisés tremendamente, mandou 10 pragas, transformou, né, as águas em sangue, mandou rãs, gafanhotos, 10 tipos de pestes. Deus liberta o povo do Egito e conduz, usando Moisés, para a terra prometida. A terra prometida seria os sonhos, seria aquele lugar que você orou muito para Deus lhe tirar de uma situação, de um problema na sua vida, de algo. E a terra prometida é sempre o que? É cumprir a palavra de Deus. A terra prometida para a gente é o céu, certo? Só que esse céu começa aqui na terra. Através das nossas escolhas hoje, nós vamos viver ou não o melhor de Deus. Deus nos dá o poder de escolha quando nós temos o Espírito Santo. Ele te dá o poder de escolha. Quando você não tem o Espírito Santo ainda, você é escravo do pecado e você não tem escolha. O pecado domina você. A Bíblia diz que tudo aquilo a quem você se submete, você se torna escravo. Então, por natureza, nós já somos escravos do pecado. Quando Jesus vem, nós recebemos uma nova natureza, né? Se você for lá ler em João, no capítulo 1, você vai ver que Deus, quando aqueles que receberam Jesus, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Ou seja, de criação você passa para filho. Eu já expliquei sobre isso. Agora que você é filho, você tem um poder de escolha. E esse povo ali viu grandes milagres. Eles foram libertos, milhares de pessoas andando em direção, né, à terra prometida. Só que é o seguinte, a vida continua e com a vida vem as suas lutas. E o povo estava saindo do Egito, mas o Egito não saía do povo. Assim acontece hoje. Como assim? Eles saíram do Egito, depois das 10 pragas, o faraó liberou eles. Eles começaram a andar. Quando chegou na frente, tinha um mar vermelho. E aí o povo começou a reclamar e dizer: como é que você nos tira do Egito, onde a gente era escravo, mas tinha comida, tinha onde dormir, mas era escravo, tinha que trabalhar para sobreviver. E aí Deus disse que ia levar todo o povo para uma terra que manda leite e mel. Mas quando chega na primeira dificuldade, era uma grande dificuldade, eles olham para trás e sempre reclamam. A tendência natural humana do pecador é voltar ao erro, é voltar ao passado, é olhar para trás. Já o Evangelho diz: esquecendo das coisas que ficaram para trás, eu sigo para o alvo. Todas as pessoas que olharam para trás foram destruídas, né? Tem a questão da mulher de Ló, que Deus vai salvar uma cidade, diz: manda o anjo lá, de novo, sinal, manda o anjo vai lá, fala com eles, puxa eles pelo braço, mas diz: não olhem para trás. A mulher olhou para trás e virou uma estátua de sal. É incrível como essas coisas elas vão se repetindo. Com o passar dos anos, a gente vê a história se repetindo em diversos outros personagens, né? Tanto daquelas pessoas que obedecem e escolhem a Deus, como José, que foi jogado no poço, foi vendido, ele foi acusado injustamente, mas em nenhum momento esse homem de Deus ele reclamou sobre Deus, ele se manteve firme e Deus tirou ele de uma prisão e colocou ele debaixo do faraó, governador de todo o Egito, porque ele conseguiu passar pela prova reagindo
de maneira correta, esperando em Deus, sem reclamar. Já esse povo mal saiu dali, viu as 10 pragas, viu todos os milagres de Deus, mas a primeira oportunidade que ele teve de orarem, vamos dizer assim, de acreditar em Deus, que Deus iria abrir uma saída, eles começaram a reclamar a Moisés. Então, aí vem a palavra para os líderes, né? Faz parte do chamado você enfrentar dificuldades e reclamações. Quando Moisés olha para Deus, Deus dá uma resposta para Moisés, ele diga o povo que marche, ou seja, não parem. Diga ao povo que marchem, ou seja, Moisés tocou e o mar se abriu. Agora imagina só, o mar se abriu. Você pode dizer, pastor, se o mar se abrisse na minha frente, eu nunca ia duvidar mais de Deus. Eu nunca ia mais duvidar. Deus mandou 10 pragas, fez o mar se abrir. E esse povo começou a andar no deserto com Moisés, em torno da terra prometida. Deus tinha feito de tudo, todos os dias Deus mandava a provisão do céu, vinha o maná, Deus não deixava faltar nada para eles, tudo que eles precisavam eles tinham. Havia uma nuvem à noite de fogo que esquentava o lugar onde eles estavam, todo mundo que estava debaixo da nuvem tinha proteção e o fogo dessas nuvens fazia com que o ambiente ficasse agradável. Eu não sei se vocês sabem, mas no deserto a noite é muito, muito frio, e eles tinha uma proteção de Deus durante a noite e durante o dia tinha uma proteção de Deus também, que era uma nuvem, para que o sol não viesse e queimasse eles. Existia uma nuvem que gerava uma sombra para eles andarem. E assim a gente sabia quando eles estavam andando debaixo da presença de Deus. Estavam debaixo da nuvem, Deus estava com eles. Se eles saíssem debaixo da nuvem, eles se queimavam. Assim é com a gente hoje. Jesus é a nossa nuvem. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Toda vez que eu saio do caminho, eu saio da verdade e eu saio da vida, é por escolha própria, não é por escolha de Deus. Pode notar que Deus mandou um homem que lutou por esse povo. Esse Moisés, ele sofreu muito por esse povo. Ele deu a vida dele por esse povo, ele intercedeu por esse povo e ele passou muito aperto. Até o próprio Deus queria matar o povo e o próprio Moisés orava, colocava a cabeça entre os joelhos e orava e pedia a Deus para ter misericórdia. Então eu vou te mostrar algo aqui hoje precioso. Presta atenção nisso aqui que eu vou te falar a partir de agora. É muito importante você prestar atenção. Talvez você já é cristão, talvez você não é, mas é importante saber que você pode ter Deus na sua casa, ter Deus na sua vida, Deus ter lhe tirado do Egito, mas o Egito não ter saído de você. Então, as suas palavras e as suas escolhas definem quem você realmente é. Se você é ou se você realmente não é ainda. O que acontece? Teve um tempo que Deus, depois de fazer os 10 sinais, as 10 pragas, ele estava ali vendo que o povo não honrava ele como Deus, né? Mesmo ele tendo ouvido a oração do povo, ter tirado ele do Egito, o povo era direto reclamando contra Deus. Ou seja, o coração do povo era mau, o coração do povo era ingrato, entendeu? Eles estavam sempre reclamando contra Deus. Tem um episódio aqui que Deus disse o seguinte: o povo quer vitória, eu vou cumprir a minha promessa, tá? Mas tem o seguinte, eu não vou com eles, porque eles são muito teimosos, eles são muito obstinados, eles querem as coisas do jeito deles. Por mais sinais que eu dê, mar aberto, 10 pragas, nuvem, comida, tudo, eles tinham tudo. Eles tinham um líder que via Deus face a face, que era amigo de Deus, mas eles não estavam satisfeitos. Ou seja, líder é impossível, Jesus não conseguiu, e nós também não vamos conseguir. Deixar todo mundo satisfeito, porque é uma questão da natureza. Se não nascer de novo, não tem como ver o reino de Deus. A palavra que Deus deu para Nicodemos. A questão não é se a pessoa se converteu. Quem converte se desconverte. A questão é se a pessoa nasceu de novo, se ela tem uma nova vida em Cristo Jesus. Quando essa pessoa tem uma nova vida, ela tem uma nova natureza. O coração dela bate por outras coisas. Nós estamos num tempo muito crítico. Nós estamos passando os últimos dias, né? A Bíblia diz que ninguém sabe nem o dia nem a hora exata, mas fala claramente sobre tudo que nós estamos vivendo hoje. Mundialmente, a pandemia falando, tudo leva o homem hoje a crer em Deus. Em tudo que Deus falou que ia acontecer, tanto economicamente como na parte da saúde,
Milhares e milhares de pessoas estão morrendo, mas mesmo assim ainda não estão dando ouvido a Deus. Então é importante que a gente escute essa mensagem, porque aqui aconteceu com Moisés. Olha só o que eu separei para vocês aqui hoje. Quando está em Êxodo 33:11 fala que Moisés era amigo de Deus. Ele falava com Deus. Olha assim, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Então, Moisés, ele se tornou amigo de Deus, porque ele começou a buscar a Deus. Ele começou a obedecer a Deus. Deus disse, vai. Ele tinha dificuldades no começo, mas ele começou a ir. E ele começou a ver os milagres, ele começou a ser amigo de Deus. Quando você começa a ver os milagres de Deus, quando você começa a experimentar o Espírito Santo, você começa a se tornar amigo de Deus. E você quer defender esse Deus. Entendeu? Você começa a amar Deus sobre todas as coisas. Você quer defender a honra de Deus, você quer defender, você quer se colocar na presença de Deus por interceder pelo povo, porque você se faz um com Ele. Jesus disse que Ele era um com o Pai e queria que os seus discípulos fossem um com Ele. E eu queria estar mostrando isso aqui para vocês hoje, olha só. Em Êxodo capítulo 33, versículo 33... 33, versículo 12, fala o seguinte: disse Moisés ao Senhor, tu me ordenaste, conduz-te a esse povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo? Disseste, eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te reconheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Vamos lá. Então, em Êxodo, voltando para o começo aqui, em Êxodo capítulo 33, no versículo 1, tem algo muito interessante que eu quero compartilhar com vocês hoje. Olha só. Fala assim, disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo, a sua descendência a darei. Enviarei o anjo diante de ti. Lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. O que Deus estava falando? Eu fiz uma promessa para Abraão, eu fiz uma promessa para Jacó, e eu vou cumprir essa promessa, tá certo? É o seguinte, vou mandar um anjo na tua frente, e esse anjo vai te dar vitória, vocês vão entrar nessa terra prometida, porém a minha presença não vai com vocês, porque vocês são um povo de dura cerviz, ou seja, um povo teimoso, que não escuta a minha voz. Então é muito difícil para o povo ouvir isso e gostar disso. Então o povo começou a chorar naquele tempo, começaram a tirar os brincos e começaram a tirar os enfeites e tudo mais. Mas eles voltavam constantemente a se virar contra Deus, na verdade, a reclamar da bênção de Deus. Deus estava tirando eles da escravidão para levar para a terra prometida. Eles eram escravos, eles iam ser livres, mas da escravidão para a liberdade existe um processo a caminhar. E esse processo exige que você aprenda a depender de Deus. Diga aí, eu preciso aprender a depender de Deus. Dependência de Deus quer dizer tudo. Você tem que depender de Deus. E o que a pessoa quer hoje? Ela quer ser independente. O pecado quer que você se torne independente. Qual foi a sugestão de Satanás para Eva? Você vai ser igual a Deus. Você vai saber as mesmas coisas que Deus sabe. Por isso que não pode comer dessa árvore. E ela, olhando para o fruto, achou interessante e comeu. E entrou essa natureza pecaminosa. Então, é possível você ter vitória e Deus não ir com você? É possível. Não só é possível, como Ele permite que algumas coisas aconteçam. Você pede, Deus vai lá e te dá. Mas não quer dizer que a presença dele está contigo. E se a presença dele não está contigo, quer dizer que você não vai ter alegria, que você não vai ser pleno, que você vai ser alguém que reclama, você vai ser alguém insatisfeito, você vai ser alguém que culpa os outros, você vai ser alguém que vai estar sempre buscando alguma coisa para fazer. Eu vou até no finalzinho
entrar um pouco na palavra que eu falei sobre isso. O que é que a ansiedade gera na pessoa, né? Ela não reconhece a presença de Deus na casa, mesmo Deus estando na casa, ela não para ouvir, ela está sempre ocupada. Então a ansiedade, ela toma conta da vida da pessoa de uma tal maneira que ela começa então a perturbar as outras, como foi o caso de Marta e Maria. Marta era tão ansiosa, ela estava tão ansiosa que mesmo ela recebendo Jesus na sua casa, na sua vida, na sua casa, ela ficou trabalhando. Jesus em momento nenhum desmereceu o trabalho dela, porém ela não parava. Existem pessoas que estão assim nesse ritmo de não conhecer Deus intimamente, porque quando Deus fala, elas estão sempre fazendo alguma outra coisa para não ouvir Deus. Então elas estão sempre se ocupando para não deixar que a presença de Deus transforme a vida delas. E só há transformação se ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da mensagem, da palavra. Então aqui eu quero mostrar para vocês aqui, olha só. Nesse versículo 3, 33:3, ele diz assim: sobe para uma terra que mana leite e mel, eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz. Quer dizer o seguinte, que Deus está dizendo que ele vai mandar um anjo na frente, e que ele vai dar até vitória sobre os inimigos. E você pode ir, mas eu não vou com vocês, porque você é um povo de dura cerviz, obstinado, teimoso. Então pode acontecer de pessoas estarem fazendo as suas próprias vontades, e às vezes a gente quer fazer isso, a nossa própria vontade. E aí Deus não vai, aí Deus não entra no negócio, aí começa a ter problema. O que aconteceu? Algo que era, que se eles tivessem tido o coração maleável, um coração que escutasse a voz de Deus, eles não iam passar 40 anos rodando no deserto. Às vezes você está voltando a dar mais uma volta sem precisar gastar mais um ano, mais 2 anos, em torno de coisas que Deus já te deu resposta. Deus já te deu direcionamento. Ele não quer que você volte para o passado. Deus nunca chama ninguém para voltar para o Egito. Deus nunca chama ninguém para olhar para trás. Não existe história bíblica que vai levar alguém de volta para um velho estado, para um velho homem. Deus não te tirou do pecado para te levar de volta para o pecado. Não te tirou de ser ansioso para te levar de volta para a ansiedade. Deus te deu uma nova vida. Agora, nesse processo, existe uma coisa que a gente não quer, que é depender de Deus. Depender. O que aconteceu com Moisés? Moisés não aceitou isso. Ele só vai ter vitória, vai ter bênção, vai ter carro, vai ter casa, vai ter dinheiro, vai ter tudo. Só não vai ter uma coisa: Deus. A presença de Deus não vai estar. Então tem pessoas que estão nas suas casas, tem pessoas que estão na sua igreja, mas Deus não está lá. Porque às vezes a pessoa está na religiosidade, às vezes está na acusação, às vezes está ansioso demais, às vezes está culpando todo mundo e não está ouvindo Deus, não está conseguindo parar. Mas por quê? Você tem a vida que você escolhe ter. Você dedica o tempo para Deus, que você escolhe ter o tempo para Deus. Você tem o poder de escolha. Eu tenho o poder de escolha. Se eu estou aqui hoje gastando tempo gravando essa mensagem, é porque eu escolhi parar para passar informação para você que pode ajudar muito você a vencer na sua vida. Entenda que Deus não vai mudar a palavra dele. Ele vai mudar você para que a palavra dele se cumpra. Se você quiser que ela se cumpra na sua vida, porque Deus também não obriga ninguém a nada. Eu sempre digo que Jesus é um gentleman. Ele diz: eis que estou à porta e bato. A pessoa que abrir a porta, aceitar a mensagem, ele entra e ceifa com você. Deus quer entrar na sua vida de verdade. Não é só historicamente, não é só intelectualmente, mas são nas suas escolhas diárias que você vai saber se Deus está ou não na sua vida. Você está escolhendo ser livre ou você está escolhendo ser preso? Você está fazendo escolhas que estão te conduzindo à vida? Quando Deus quis falar com o povo, o que é que ele fez? Ele levantou um homem, Moisés. Moisés foi lá, tirou o povo do Egito. Esse mesmo povo que tirou ele do Egito, tirou ele da vida velha, foi o homem que mais sofreu perseguição pelo próprio povo. O povo queria apedrejar ele, matar ele várias vezes por causa da dificuldade, porque eles estavam passando por lutas. Mas eles estavam passando por lutas internas, porque o Egito não tinha saído do coração deles, porque eles não estavam adorando a Deus como era para adorar. Tá entendendo? As reações deles eram as piores possíveis. Moisés estava lá em cima do monte, vendo Deus face a face, a glória de Deus descendo, e eles estavam lá embaixo muitas vezes adorando bezerro de ouro, coisas, né, apegado a coisas. Outra coisa, não tenho nada contra que você tenha coisas, pelo contrário, eu creio que Deus quer que você prospere muito, que Deus quer que a gente seja cabeça e não cauda. Cabeça para quê? Para ter tempo para a obra, para você poder fazer a obra de Deus. Se Jesus voltar amanhã, onde é que você vai estar? Qual foi a sua escolha? Deus te dá escolha, te dá arbítrio.
para isso, entendeu? Então Moisés aqui naquele momento, ele ficou abismado. Que negócio é esse? Tu me manda para um lugar e diz que não vai comigo, que não vai conosco, vai mandar alguém para ir na frente da vitória? Então aquilo ali incomodou Moisés. Deixa eu te falar um negócio. A pessoa que ama a Deus se incomoda se a presença de Jesus não estiver lá. Se Deus não for, eu não quero ir. Sabe o que ele disse? Não nos envie. Se o Senhor não for, não nos deixe ir. Eu não quero ir. Onde que eu vejo isso? No mesmo texto ainda de Êxodo 33, no versículo 11, fala assim: falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala a seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial, porém o moço Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Josué era um discípulo que não saía da presença de Deus. Olha só, Moisés roga a Deus a sua presença. Disse Moisés ao Senhor, versículo 12: Tu me dizes, fazes subir este povo, porém não me deste saber a quem has de enviar comigo? Contudo disseste, conheço pelo teu nome, também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se achei graça aos teus olhos, rogo-te que me faças saber neste momento o teu caminho, para que eu te conheça e ache graça aos teus olhos. E considera esta nação é teu povo. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo, e eu te darei descanso. Olha só, eu preguei ontem sobre Marta e Maria, que Maria, ela ficou descansando aos pés de Jesus por causa da presença de Jesus que ela recebia. Já Marta estava ocupada com muito trabalho. Moisés tinha muito trabalho a fazer para guiar aquele povo lá. Só que olha o que ele diz. Ele diz o seguinte: ele não queria ir se a presença de Deus não fosse. Deus diz o seguinte para Moisés: versículo 14, a minha presença irá contigo. Sabe por quê? Porque ele queria a presença de Deus que estivesse ali. O povo queria a bênção. Entendeu? Hoje acontece muito isso, as pessoas querem as bênçãos, elas querem os seus objetivos pessoais, elas não estão ligando muito para a presença de Deus. Ela quer que Deus abençoe, que ela seja curada, que ela seja livre, que ela consiga o emprego, o diploma, o carro, a bênção, entendeu? Mas não estão muito interessadas em saber se Deus está indo com elas ou não. Deus só vai com as pessoas que têm um coração quebrantado e contrito e que desejam a presença de Deus. As pessoas que desejam a Deus são pessoas que oram, que sobem um monte, que vão caminhar, que elas ajoelham e derramam-se na face do Senhor. Então, existe uma necessidade muito grande hoje das pessoas terem mais sede de Deus. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo hoje. O desejo do meu coração é que a igreja tenha mais sede de Deus, que ela clame por um avivamento, que pessoas comecem a gastar horas orando e chorando na presença de Deus. Porque é isso que Deus tem ministrado no meu coração nesses dias. Ondas de avivamento. Deus tem mandado ondas de avivamento, onde é indescritível a presença do Senhor, onde não tem palavras para dizer para vocês como é bom estar na presença de Deus e como vale a pena responder o chamado dele. Ele abre portas que ninguém pode fechar. Ele é maravilhoso demais, ele é maravilhoso demais. E nós passamos por situações como Moisés passou. Mas sabe o que Moisés falou? Deus disse: eu vou contigo então. Mas ele disse que não era suficiente. Ele queria que Deus fosse com o povo também. Nós que somos líderes, que somos pastores, temos esse desejo no nosso coração. Eu não quero a presença de Deus só para mim. Eu quero a presença de Deus para toda a igreja, a presença de Deus para a família. Mas existe um preço a ser pago e nem todo mundo quer pagar esse preço. E aí olha o que Deus fala. Versículo 14, Êxodo 33, 14. Respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. O que tem na presença de Deus? Descanso. Descanso. Se você está cansado toda hora, é porque possivelmente isso que você está fazendo não é de Deus. Essa escolha não é de Deus para a sua vida. Eu já fiz escolhas na minha vida que não eram de Deus. Tentei suprir coisas que Deus queria suprir. Tentei ir para trabalhos que não era para eu estar trabalhando, sei o meu chamado. Eu fiz muita coisa que não era para ter feito. Mas graças a Deus eu aprendi com os meus erros, e tenho aprendido, né? A gente vai passando os anos e vai aprendendo, só que é difícil a gente ouvir às vezes alguém que tem mais experiência, que está orientando. O povo não queria ouvir Moisés. Moisés tinha tirado eles daquela vida escassa, daquela vida de pecado, daquela vida de prisão, e estava levando eles, conduzindo eles para uma terra que manava leite e mel.
Só que no meio dessa travessia há dificuldades. E normalmente quem não é nascido de novo tende a fazer com que as dificuldades, olhar mais para as dificuldades do que para as bênçãos do Senhor. Deus disse que ia com Moisés, mas ele disse assim, Moisés no versículo 5 disse assim: então lhe disse Moisés, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar, pois se há de saber que achamos graça aos teus olhos, eu e teu povo, não é porventura em andares conosco, de maneira que somos separados, eu e o teu povo, de todos os povos da terra? Então olha só, o que separa um homem comum de um outro homem? Não é a bênção, não é o carro que ele tem, nem quanto ele tem no banco, não é isso. É a presença de Deus, que não tem dinheiro no mundo que pague. A presença de Deus só vem pela busca e pelo um coração sincero, pela verdade da pessoa querer viver isso, vivenciar, de a pessoa se doar. Jesus morreu por vidas. Já pensou? Às vezes a gente vê tanta gente por aí colocando outras coisas em primeiro lugar. Jesus morreu por vidas, não foi por benefício próprio. Eu digo isso todo dia. Deus às vezes vai mostrando, vem opções para nossas vidas, às vezes, que não são de Deus. Não são de Deus. Às vezes eu recebo várias propostas, muitas vezes, mas eu sei que não são de Deus, porque tudo que vem para me tirar do meu chamado, do chamado que Deus tem para minha vida, não é de Deus para mim. Deus me faz prosperar obedecendo a Ele. Quando eu saio do chamado de Deus, vou fazer outra coisa que Deus não me chamou, eu já vi que só a mão de Deus mesmo para me segurar. Quase já morro várias vezes, por causa de estar fazendo outra coisa, pensando que ia suprir para algo que só Deus pode suprir. Só quem pode suprir para a obra de Deus é o próprio Deus. E tem feito isso. Eu tenho vivido pela fé aí, já aqui, por mais de 10 anos, vendo Deus e manifestar a sua glória só aqui, né? Fora o tempo que eu vivi pela fé nos Estados Unidos. Eu quero dizer para vocês hoje, Deus, ele quer ver pessoas que desejam a presença dele, não só para ele, mas para toda a sua igreja, para toda a sua família, e paga um preço por isso. Um preço de oração, de jejum, de separação, de falar a verdade. Nem todas as escolhas que nós fazemos quer dizer que Deus está indo com a gente, não. Pelo contrário, quando a gente não ouve as nossas autoridades, quando a gente não ouve a nossa liderança, quando a gente não ouve, provavelmente a gente está andando pelo caminho errado e estamos perdendo tempo. E Deus vai dar vários sinais. Porém, o povo continuava sendo obstinado. O que é obstinado? Se eu for para o dicionário normal, uma pessoa decidida de fazer o que ela quer. Ela vai. E tem um problema, ela vai. Ela acha que Deus não está falando. E Deus fala, e ela continua. Aí cada vez vai ficando mais cansada e menos da presença, mais estressada, mais fora de foco. E pode morrer. Deus disse o seguinte: esse povo aí que estava ali reclamando, a maioria deles tudo morreram. Não conseguiram chegar. Não conseguiram nem sequer olhar a terra prometida. Teve um exemplo em Números, no capítulo 14, vou estar acabando esse estudo com vocês, que eu quis dizer para vocês que é possível que você tenha Jesus na sua vida, que Jesus tenha um chamado para você, tenha entrado na sua casa e você esteja ocupado com tantas as coisas que não esteja dedicando o tempo àquilo que é realmente importante e prioridade na sua vida. Você tem que lembrar se a prioridade que você está dando é Deus em primeiro lugar, depois vem família, depois vem igreja, trabalho, e isso tem que estar em comunhão. Família, Deus em primeiro lugar, amar Deus sobre todas as coisas. Quando você ama Deus, Deus vai te pedir sempre aquilo que é mais importante para você. Eu vou te mostrar alguns casos. Jovem rico, Deus falou com o jovem rico, que ele disse que ele já seguia os mandamentos, que ele fazia tudo. Ele disse: vai, vende tudo que tendes e dá aos pobres e vem e segue-me. Era o mais importante para ele, era o dinheiro. Ele abaixou a cabeça e foi-se embora, não seguiu a Deus. Mas ele obedecia os mandamentos, fazia tudo que a lei dizia para fazer. Mas o coração dele era duro. Ele estava apegado a coisas aqui da terra ainda. Quando Deus chamou Abraão, ele pediu o mais importante a Abraão, que foi o filho dele. Ele esperou 99 anos para ter o filho. Mas Abraão foi lá e entregou. Uma pessoa que tem fé é uma pessoa que entrega a Deus. Então convido a você hoje a entregar o seu problema a Deus. Tenha fé e creia que Deus vai responder a sua oração. Tenha fé que Deus vai tirar você de um laço, se você está num laço, se você está tomando uma decisão errada, que Deus vai lhe mostrar. Veja os sinais. Deus mandou 10 pragas para mostrar a Faraó, que era incrédulo, que Deus era Deus.
Às vezes a gente está agindo como pessoas incrédulas. Deus manda 10 sinais, manda 10 milagres, te mostra de onde tirou. Por exemplo, antes das pragas, tudo bem, eles estavam presos há 400 anos, talvez não conheciam a história de Deus, mas depois de ver os milagres, fica mais difícil. Jesus fala, Corazim, se esses milagres que em outro tempo tivessem visto todos os milagres que aconteceram aqui, eu tentei, ele como a galinha tentar juntar os pintinhos debaixo das asas, assim eu tentei, mas o povo também rejeitou Jesus. Então eu quero dizer para vocês o seguinte, os milagres são sinais de Deus para nos dar direção. Sarça ardente deu direção ao chamado de Moisés. Moisés, depois de ver esses sinais, ele começou a buscar Deus intimamente, que ele falava com Deus como quem fala face a face. A sua vida tem que mudar depois de Jesus. Jesus quer mudar a sua vida, ele quer dizer para você hoje, olha querido, escolha em primeiro lugar aquilo que te leva a Deus. Escolha em segundo lugar aquilo que te leva a Deus. Em terceiro lugar, aquilo que te leva a Deus, não que te separa de Deus. E aquilo que te leva a Deus é o que te faz ter tempo para Ele. Como é que eu sei que aquilo é de Deus, não é? Aquilo está agregando ao tempo para Deus ou está tirando do teu tempo com Deus? Aquilo está ajudando na sua família ou está tirando da sua família? Primeiro Deus, depois família, depois trabalho e igreja. Eu não estou nem falando de igreja aqui em si agora, eu estou falando primeiro a sua comunhão com Deus. Escuta Deus. Normalmente uma pessoa que escuta Deus, ela está debaixo de autoridade. Ela está debaixo dos princípios da palavra. Ela segue a direção que o líder está ali, que Deus vai provendo milagre, vai mostrando tudo, como era com Moisés. Mas quem não teve a experiência do novo nascimento não consegue aceitar. É obstinado, dura serviço, quer continuar. Deus vai dar sinal. Então, lembra de Jonas? Jonas era um profeta de Deus, era um homem de Deus, mas ele era teimoso também. Deus queria que ele fosse pregar em Nínive, ele pegou uma passagem para outro lugar, uma baleia teve que engolir ele. Deixa eu te contar, quando você conhece a Deus, as coisas já ficam um pouco mais diferentes para você, do que quando você não conhece. Quando você conhece, Deus vai cobrar mais de você, ele vai te dar mais escolhas para fazer. Faça a escolha certa nessa tarde, escolha Deus. Escolha não somente conhecer Deus, mas ter a presença dEle, carregar a presença dEle. Escolha para você poder dizer, eu escolhi Deus, você tem que ter escolhido Deus. Abraão pode dizer, eu escolhi Deus. Deus também escolheu ele, disse que o nome dele não seria mais Abrão, seria Abraão, que ele seria pai de multidões. Nós conhecemos ele hoje como pai da fé, por causa das escolhas dele. E assim é comigo e com você. Eu vou precisar ir agora, mas eu quero deixar essa mensagem para você. Escolha Deus. Não seja como Marta. Não fique ocupada. Recebe Jesus, mas não para ouvir. Não para meditar na palavra. Não para orar. Não para ouvir o seu pastor. Pare. Escuta as mensagens. Jesus está voltando. Essa mensagem está gravada, né? Nós estamos aí em meio à terceira onda desse Covid, mas eu creio plenamente que quem carrega a presença de Deus vai tomar veneno, vai ser picado por escorpião, vai acontecer o que a Bíblia diz e nenhuma dessas coisas lhe faz mal, porque Deus está com as pessoas que estão obedecendo o seu chamado. E ninguém vai morrer enquanto estiver obedecendo o chamado. Agora a morte sempre vem. Deus disse, se eu for com esse povo é tão teimoso que eu vou terminar matando eles no meio do caminho. Vai lá ler depois lá, Êxodo capítulo 33, coisas que são palavras de Deus, que talvez você nunca ouviu na vida, porque ainda não estudou a Bíblia. Mas Deus, Ele quer realmente que nós tenhamos um coração que busque Ele. Induza seu coração a buscar. Se você ainda não teve esse encontro, induza Ele. Fale assim, Senhor, me ajuda a te buscar, me dá sede, me dá discernimento, porque as coisas que são de Deus, elas te levam para perto de Deus, e não para longe de Deus, nem para longe da tua família. Deus não vai te dar nada que te leve para longe da tua família. Deus não vai me dar nada que venha quebrar os princípios dele. Ele tem que estar em primeiro lugar. Por isso eu quero orar com você hoje, onde você estiver, que Deus venha te dar a sabedoria, o discernimento de valorizar a presença de Deus. Deus entrou na sua casa, pare tudo, escute a Ele. Deus está dando uma oportunidade de servir no ministério, pare tudo, agradeça a oportunidade e sirva, porque aí você vai conhecer a Deus face a face. Você vai conhecer a Deus enquanto você serve, enquanto você se doa, tá certo? Eu quero orar por você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por esta tarde, obrigado por esta mensagem, obrigado por aquelas pessoas que estão ouvindo essa palavra. Toca o coração de cada uma delas, Senhor. Direciona, cuida, Senhor. Nós descansamos em Ti. Nós descansamos em Ti e cremos que Tu és um Deus bom,
que permite que algumas coisas aconteçam, mas aquelas pessoas que acordam, como o filho pródigo, o pai permitiu que o filho tivesse a herança antes do tempo. O filho gastou a herança todinha, mas o pai era bom. Quando ele se lembrou da casa, ele correu e voltou para casa. Por isso, se você saiu de casa, volta para casa, porque o pai é bom e ele está te esperando de braços abertos. Você que deixou o ministério, você que deixou a igreja, você que se frustrou por alguma coisa, lembre-se, o Pai Celestial é bom e você tem um lugar, está reservado, é seu, volta. Agora exige quebrantamento, exige humildade, exige renúncia, exige tirar os sapatos para entrar na presença de Deus, exige deixar alguma coisa de lado para servir a Deus. Mateus deixou, Pedro deixou a pesca e tantos outros deixaram outras coisas para servirem a Deus. Paulo diz que tinha todo o seu conhecimento como perda para pregar Jesus crucificado. Eu te convido em nome de Jesus a deixar alguma coisa para gastar mais tempo com Deus. Começa a ler mais a Bíblia, começa a orar mais, começa a se consagrar mais, que Deus vai falar contigo, vai te dar sinais. Quando Deus te der sinais, escuta a voz que fala no teu peito, no teu coração. Segue a voz de Deus, porque é sempre a melhor coisa. A voz de Deus nos leva à dependência, e a dependência de Deus nos faz conhecer quem Deus é. Deus te abençoe, tenha uma tarde abençoada, e eu vou deixar outro vídeo para vocês outro dia, tá bom? A paz do Senhor.